Oi pra quem tá assistindo esse vídeo. Meu nome é Emily, eu sou uma au pair na Alemanha. Então, em novembro eu fiz um vídeo falando sobre o processo de ser au pair aqui, falando coisas aleatórias, porque eu não tinha nenhum script. E eu vi que teve alguns comentários, primeiramente, muito obrigada a todo mundo que comentou. Achei que não teria nenhum comentário, ou, sei lá, só comentários da minha família, provavelmente, mas não, teve outros comentários também. Então, muito obrigada por todo mundo que comentou. E eu queria ter gravado esse vídeo antes, só que como teve final do ano, foi muito corrido com tudo que estava acontecendo, com festa de final de ano e com férias de inverno aqui, então foi complicado, eu não tive muito tempo. Então agora eu tô gravando o vídeo para responder algumas das perguntas que foram feitas no meu outro vídeo. Então, vamos lá. Então, agora sobre as perguntas, só para recapitular, porque eu não me lembro se eu falei isso no outro vídeo, mas meu nome é Emily, tenho 22 anos e atualmente eu sou au pair na Alemanha e eu moro num vilarejo chamado Waldfischbach Burgalben. E eu cuido de duas meninas, uma de 3 anos e meio e a outra de 1 ano e meio. Isso aí. Então, sobre as perguntas, eu anotei aqui. Então, tem duas perguntas que combinam, eu falo sobre isso primeiro. Como foi o processo de aprender alemão e se eu fiz algum curso de alemão? Então, eu não fiz nenhum curso de alemão, eu não paguei aulas de alemão nem nada, eu aprendi, eu estudei para a prova do Instituto Goethe com vídeos do YouTube, do canal da Alud Fonseca. Os vídeos dela são muito bons e foi o que me ajudou. E também um outro canal que foi Deutsch und Deutschland. Esses dois canais me ajudaram muito e foi com isso que eu estudei para a prova do Instituto Goethe. E também no site do Instituto Goethe, eles têm umas provas, uns simulados. Também dá para achar no YouTube esses simulados e foi isso que eu usei para aprender alemão para a prova. E eu já falei isso também para algumas outras pessoas. Eu estava estudando para a prova, porque eu acredito que tem diferença em se preparar para uma prova, sabendo como ela funciona, se preparar para aquilo dali e aprender de fato alguma coisa. Eu me preparei para a prova, porque eu precisava disso o quanto antes, do certificado, para poder aplicar para o visto de au pair. Mas eu estudei para a prova com esses dois canais no YouTube, mas eu não paguei aulas particulares ou algum curso de alemão. E como foi o processo de aprender alemão, foi bem complicado. Mesmo estudando basicamente com foco para fazer a prova, foi complicado. Alemão é difícil, não é fácil, assim. Tem algumas coisas que lembra inglês, algumas palavras, mas mas é diferente, é mais complicado, na minha opinião. E tem palavras muito compridas, extenso para escrever, pronunciar o R, como eles falam também, é meio complicado. Então, para mim, foi bem difícil, e está sendo difícil, porque eu ainda tô aprendendo alemão, porque meu alemão é muito básico ainda, mas vida que segue. Não é impossível. Então, uma outra pergunta que foi feita é se a prova que eu comentei no outro vídeo é tipo o TOEFL. Sim, é tipo o TOEFL, porque é o mesmo intuito, uma prova de proficiência. O TOEFL para proficiência de alemão, proficiência de inglês, perdão, TOEFL para proficiência de inglês e a prova do Instituto Goethe para proficiência de alemão. Então, mesmo intuito, para verificar a proficiência. É complicado, eu diria, não é fácil, assim, porque as perguntas são feitas, algumas partes são feitas na hora, assim, são 4 partes, tem que, uma parte é de escrita, interpretação de texto, tem para escutar interpretação de áudios, conversação, então não é fácil, assim, tá todo mundo nervoso, fica mais difícil ainda pelo fato do nervosismo, então tem que se preparar bastante. Eu queria ter me preparado mais, porém eu não tive tanto tempo assim, mas ainda assim, eu tava estudando, me preparando para a prova 3 meses e meio, e eu consegui a pontuação mínima para eu conseguir o certificado, foi ali, nenhum ponto a menos, nenhum ponto a mais, foi o mínimo para conseguir o certificado, que a prova é de 0 a 100, se não me engano precisa de pelo menos 60, ou alguma coisa assim, um pouquinho mais,
não me lembro agora, e eu consegui o mínimo. E tá tudo bem, pra mim tá tudo bem, eu sabia que eu não ia conseguir tirar uma nota maior que isso, eu queria o mínimo pra pelo menos conseguir o certificado e aplicar pro visto. Mas eu recomendaria estudar mais, porque estando preparado fica mais fácil, um pouco mais fácil, eu acredito, porque eu tava muito nervosa. E outra pergunta, deixa eu ver aqui. Se eu sempre quis ser au pair na Alemanha? Não, eu não queria ser au pair na Alemanha. Na verdade, eu nunca tinha pensado em ser au pair na Alemanha. Eu queria ser au pair, primeiramente, nos Estados Unidos. Tenho familiares que moram lá, seria interessante. Tenho o sonho americano, que toda comédia romântica e filme de adolescente vende. Então, eu queria ser au pair nos Estados Unidos. Porém, o que me fez mudar de ideia e vir pra Alemanha foi o meu namorado. A gente se conheceu na internet e ele é alemão, mora aqui, obviamente, eu vim pra cá por causa disso. Pois é, talvez vocês estejam assistindo o vídeo pensando, meu Deus, ela foi pra Alemanha por causa de um homem. Sim. Sim, eu vim pra cá por causa de uma pessoa, meu namorado. Eu pensei comigo, bom, o programa é o mesmo, eu vou ter as mesmas experiências, só um plus de estar perto dele. Então, eu resolvi fazer isso. A gente só vive uma vez, então, por que não? E tá tudo certo, a gente tá junto, eu amo ele me ama e é isso aí. Mas o motivo de ter escolhido a Alemanha foi ele, porque no início eu queria ser au pair nos Estados Unidos, mas as coisas não aconteceram exatamente como eu planejei, mas tá tudo bem, foi melhor ainda. E se eu sempre quis ser au pair e como tem sido a minha experiência? Essa foi uma outra pergunta. Eu sempre quis fazer algum tipo de intercâmbio, não necessariamente au pair, mas quando eu era mais nova, acho que desde uns 12 ou 13 anos, eu sempre quis fazer algum intercâmbio. Eu tenho uma pessoa na minha família que foi au pair, e daí eu pensei, ok, então vamos tentar ser au pair também, porque é um dos intercâmbios mais baratos, relativamente barato, né? Não barato, mas vocês entenderam. Então, aí eu comecei a pensar em ser au pair, primeiramente nos Estados Unidos, e depois eu mudei de ideia sobre o local, e daí escolhi ser au pair na Alemanha, e tô aqui. A pergunta foi por que eu quis ser au pair e como tem sido a experiência. Então, como eu falei antes, primeiramente eu queria fazer algum intercâmbio, eu não tinha nada específico em mente. E depois comecei a pesquisar mais sobre au pair e vi que é um dos intercâmbios mais fáceis, ou mais acessíveis. Eu acredito que fica melhor dessa forma. Um dos intercâmbios mais acessíveis, ainda assim não é barato, mas é mais acessível. E também porque eu gosto de de trabalhar com crianças. É o que eu gosto de fazer. Não é fácil, mas eu gosto do que eu faço. E eu tenho planos de fazer pedagogia aqui, ou algo relacionado com trabalhar com crianças. Ainda não sei exatamente o que, mas é o que eu gosto de fazer. E é por isso que eu quis ser au pair, porque tu vai cuidar de criança, é isso que tu vai fazer. E como tem sido a experiência? O que eu posso dizer? A experiência tem sido boa, não é fácil, que nem eu falei 2 segundos atrás, não é fácil nem um pouquinho. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia quase nada de alemão, porque eu comecei a pesquisar sobre alemão, tentar aprender alemão quando eu conheci meu namorado, porque ele é alemão. Mas antes disso eu não tinha contato com o alemão na minha vida. Com o inglês, sim, porque tem milhões de músicas que eu tenho salvas, que eu tô sempre escutando, séries, filmes, mas com o alemão eu não tinha esse contato, essa vivência. Então eu comecei a ter contato com o alemão faz pouco tempo. E quando eu cheguei aqui eu não entendia muito bem o que eles estavam falando. Parecia, quando outras pessoas conversavam ao meu redor, o gato abriu a porta. O gato da minha host family, ele abre portas. Ok, mas como eu tava falando, não foi fácil no começo, porque parecia que eu tava assistindo uma série ou algum filme com um idioma diferente e sem legenda. Eu tava boiando ali, não tava entendendo quase nada. E pra interagir com a menina mais velha, de 3 anos e meio, foi bem complicado, porque ela também não fala inglês, ela fala algumas coisas, uma palavra ou outra ela entende, mas
ela não fala inglês, então foi bem complicado no início. Ela também não queria me obedecer, era uma pessoa estranha para ela não me conhecia, então não foi fácil no começo. E nas primeiras semanas eu quis desistir e voltar para o Brasil, porque era mais fácil. Porém, janeiro, final de semana de janeiro, eu completei 4 meses aqui, então tô aqui ainda e agora tá relativamente mais fácil. A interação com as meninas com as meninas que eu cuido tá muito melhor. Não é fácil ainda, porque são crianças, então às vezes elas fazem birra, elas choram demais, elas não obedecem, mas elas são crianças, então não, sei lá, é isso aí, não existe criança que não vai teimar, que não vai fazer um choro de vez em quando. Ó, o gato, licença. Mas a experiência tem sido boa no geral. É muito bonitinho ver quando as meninas, elas demonstram afeto, assim, por mim, que elas gostam de mim, elas gostam de estar junto, de estar perto, de brincar, de me dar um beijinho, me dar um abraço, gostam de brincar com o meu cabelo. Tem sido uma experiência boa. Eu também conheci algumas cidades na Alemanha, eu conheci a Suíça, e a família do meu namorado e ele também me tratam muito bem, então eu não tenho nada do que reclamar de verdade do meu intercâmbio, porque tem sido uma experiência boa. Não foi fácil no início, não é sempre fácil, tem dias que eu sinto muita saudade de casa, mas olhando uma visão geral, é muito bom. Então, eu tô feliz com a minha escolha de ter vindo pra cá. Uma outra pergunta que foi feita: como foram os primeiros dias com a Host Family? Então, eles me esperaram no aeroporto em Frankfurt e a gente veio pra casa deles. A avó das crianças que eu cuido também tava aqui, aí juntamos junto. Eu cheguei aqui na quinta-feira. Foi metade de uma semana, não foi uma semana inteira, então foi mais pra adaptação. Eu fiquei próximo da minha host mom, vendo como que era o dia a dia, o que ela fazia, pra ver o que eu precisaria fazer também, ela me ensinando coisas aqui da casa e tal. Foi um período de adaptação. Também me mostraram umas cidades próximas aqui da região que eu moro, e em relação a minha host family, eles me trataram muito bem sempre me trataram muito bem, desde o início, foram prestativos em relação a tudo. E com eles foi tudo bem, sabe? Só que a questão de saudade do Brasil, da minha família e amigos, isso que foi bem complicado. A primeira noite, quando eu cheguei aqui, eu não consegui dormir, porque por muitos motivos pessoais e eu não conseguia relaxar. E eu tava me sentindo triste no começo, assim, que nem eu falei. Eu não falava nada de alemão e também não entendia nada. Então eu tava pensando: o que eu tô fazendo aqui? Será que eu fiz a coisa certa? Por que eu vim pra cá? Eu saí do Brasil, que não era fácil, obviamente, mas eu tava na minha zona de conforto, sabe? Então, os primeiros dias foram muito difíceis. Eu quis voltar pro Brasil, quis desistir, porque é mais fácil, mas foram difíceis não em nenhum momento por causa da minha família, foi por causa de coisas, foi motivos pessoais, porque eu não tava certa de que tinha sido a decisão certa de ter vindo pra cá e tudo o que tava acontecendo. É uma mudança muito grande. Eu nunca tinha feito uma viagem pra outro país, assim, nunca tinha feito algo tão grande assim, então eu tava me sentindo sozinha, mas no geral, assim, questão de host family, me trataram muito bem, tentaram me deixar confortável, me incluir em tudo. Foi só complicado em questão de saudade, mas eu acredito que isso varia de pessoa para pessoa. Talvez eu seja muito sentimental, apegada à minha família, não sei, talvez. Então, isso varia de pessoa para pessoa, mas foi o que aconteceu comigo. E tive muito homesick, mas é isso aí. E uma outra pergunta: a coisa mais fácil e a coisa mais difícil para se adaptar aqui. Então, coisa mais fácil para se adaptar aqui. No Brasil, eu não gostava de água com gás, assim,
de jeito nenhum, não bebi água com gás. Mas aqui na Alemanha eles adoram água com gás, tem água com gás. Até a minha família, a minha host family, eles têm uma máquina para fazer água com gás. E todo mundo que eu visitei nesse período que eu tô aqui, todas as casas que eu fui, eles tinham também essa máquina para fazer água com gás. Então tem sempre água com gás em tudo que é lugar. E agora eu gosto. Então isso foi a coisa mais fácil para se adaptar. E a mais difícil, com certeza, é o alemão. Não tem nem que pensar duas vezes. Alemão é difícil de se adaptar, de aprender alemão é complicado. Então, essa seria a minha resposta. E a última pergunta que eu vou responder agora é como foi o processo do visto de au pair e a entrevista no consulado. Então, para o visto de au pair, para ser au pair na Alemanha, não é obrigatório ter horas comprovadas de cuidado com crianças. Então, não precisa de nenhum certificado, nada, não precisa. Mas precisa do certificado de alemão, é obrigatório ter pelo menos o nível A1, A1, de nível, é o primeiro nível de alemão, então tu precisa disso. Por isso que eu fiz a prova no Instituto Goethe para conseguir o certificado e aplicar para o visto. Também é necessário o passaporte, é necessário uma foto biométrica, eles especificam no site do consulado alemão no Brasil. Tem alguns outros formulários, é necessário um contrato entre a família e a pessoa, o empregado, no caso a au pair, precisa desse contrato, precisa de cópias, eu acho que era 2 cópias de cada documento que eles pediram. Também tem outros formulários que eles pedem, mas tudo tem uma parte no site do consulado alemão que especifica todos os documentos necessários. Eu vou colocar também na legenda o site do consulado alemão de Porto Alegre, que é onde eu fiz a entrevista, e então vocês podem ver quais são os documentos necessários, mas a entrevista, para mim, ela foi muito boa, porque foi literalmente levar os documentos, assinar a papelada, e não teve perguntas, tipo, eu vi outras meninas que falaram que teve perguntas em alemão, perguntas específicas, não sei o que foi perguntado para elas, mas eu tive muita sorte, porque ninguém perguntou nada. Eu literalmente entreguei os documentos, assinei o que foi preciso, e aí depois disso tem que esperar de 4 a 8 semanas para receber o visto. E aí tu pode escolher o visto, ele vem no passaporte, é um adesivo. Tu escolhe se tu quer pegar no consulado e não precisa pagar nada, ou se tu prefere que seja entregue pelos correios. Como eu morava na mesma cidade, eu fui lá e busquei mais rápido. E, como eu falei, eu tive muita sorte que ninguém me perguntou nada, porque eu tava muito nervosa e também não entendia quase nada de alemão. Mas é importante se preparar, porque não é sempre assim, que nem eu falei. Eu li já e vi vídeos sobre outras meninas que tiveram perguntas e a pessoa tá nervosa, pode ser complicado. Então, eu não sei. Pode ser que tenham perguntas, pode ser que sim, pode ser que não. Não tem como garantir nada. Mas eu dei sorte de não ter nenhuma pergunta, só esperei o visto. Não levou 8 semanas, levou, acho que talvez 4 semanas ou 5, por aí. E foi engraçado porque eu peguei o visto na mesma semana que eu tinha que viajar. Acho que eu peguei numa segunda-feira e viajei na quarta-feira. Então foi muito corrida. Então eu gostaria de ter feito isso com mais tempo, mas não foi possível. E eu não sei se alguém tem mais perguntas. Eu vi que não teve mais uma pergunta, mas eu não anotei aqui. E acho que é sobre a prefeitura de processo para se registrar aqui. Eu quero fazer mais um vídeo falando sobre o processo de mudar o visto, porque no Brasil o consulado te dá um visto de 3 meses, 90 dias, para te entrar na Alemanha. E aí aqui na Alemanha a au pair vai num órgão, não me lembro o nome agora, para mudar o visto e pegar pelo tempo de residência aqui. No meu caso, é um contrato de 1 ano, então eu vou fazer um outro vídeo falando mais detalhes, aí eu vou bem mais específico sobre essa mudança de visto e sobre um outro processo que é na prefeitura para se registrar, que tu realmente está aqui na Alemanha, mas eu vou falar sobre isso então no próximo vídeo. E também, se tiver mais perguntas nesse vídeo, eu vou responder no próximo. E eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí, então, tchau!